Alô, amigos, poetas, escritores. Bem-vindo mais uma vez ao vosso canal, A Arte dos Jogos de Guerra na Política Externa e Interna e na Macroeconomia. Um pouco da história de 80 anos do Brasil, mas 40 anos da minha história, né, e talvez 60 anos, né, de ouvindo a história dos outros, compiladas para vocês, num conjunto de 33 leis. Então eu vou fazer agora um pacotamento aqui de no máximo 3 leis. Então, ou seja, uma história malfadada, tentativa de desdemocratizar o progresso econômico. A gente não sabe, né, qual era a ideia do FMI, se realmente, todos sabemos, né, nos filmes americanos, documentário, que a CIA, a Interpol, ontem estava fazendo um jogo por trás. Mas certamente tinha o interesse de haver uma modernização, né, na América Latina, no mundo em geral. Plano Marshall, assim. Segundo a videoconferência, então vou começar hoje as 33 leis, leis de 1 a 3. Primeira lei, controla a todo custo os recursos econômicos. Então, todo o problema, se vocês olharem lá, agora achei um livro super interessante do Toffel, a história da Segunda Guerra Mundial, né? Lá ele relata justamente, né, que foi por causa dos recursos econômicos, controle de petróleo, controle de minério e tal, que jogou o Japão, a Alemanha em uma guerra malfadada contra a Inglaterra, tá? Se vocês lerem O Fio da Navalha, assistir os filmes, os documentários da BBC de Londres, vocês vão perceber que foi um preço muito alto que a humanidade pagou para que aquela estrutura de casta, né, os lords ingleses, os lords nos Estados Unidos também, a classe burguesa não falava com a classe pobre e tal, para que essa estrutura tivesse chacoalhada e destruída, precisou-se, só na Segunda Guerra, que 5 milhões de pessoas falecessem, mais uns 4 milhões contando com a gripe espanhola na Primeira Guerra, mais ou menos 9 milhões de pessoas a humanidade teve que falecer, destruir toda uma Europa, para ter aquele mundo que nós estávamos vivendo há 10 anos atrás, após a guerra a queda do Muro de Berlim, na qual nós achávamos que o progresso econômico, a educação, o bem-estar ia atingir a todos, que era natural esse processo de propagação do bem-estar para todos. Então, o problema todo, então eu vou escrever aqui leis pesadas, tal, para que vocês parem, pensem e para que a gente possa se defender, né, nosso país, assim. Então isso eu faço em memória também dos meus professores socialistas, comunistas e mesmo os de direita da USP, né, que sempre conversavam com a gente e sempre educavam, além de formar nós como técnicos em física. Então os recursos econômicos são escassos, finitos, estão se tornando cada vez mais caros. Um carro, há uns anos atrás, custava tipo 5 mil dólares, hoje custa 20 mil dólares, né? Não, que 5. Um carro é 10 mil dólares, 50 mil reais, o valor do dólar hoje. Então ela custava 1.000 dólares no passado. Então as coisas encareceram muito. Mas veja, a coisa encareceram, mas melhoraram em muitos aspectos. Tem-se aqui, por recurso econômico, na era da globalização e Gen 5 da informação que nós estamos entrando agora, não só as matérias-primas, recursos naturais como água, a biosfera, o ar e assim por diante, valores humanos, princípio ativo das plantas, as patentes, a cultura e as pessoas em geral, as melhores cabeças estão todas migrando para a Europa e os Estados Unidos. E essa é uma das leis que a gente vai discutir lá na frente. Então a forma mais eficaz de se ter o controle dos preços e a garantia dos acessos recursos econômicos, em princípio é possuindo, né? Eu compro um carro, eu tenho o direito de usar o meu carro, mas eu posso ir lá alugar um carro, de repente pode ser mais barato. Ou de repente eu posso só ficar andando de Uber, né? Como que eu faço aí? Como que eu faço esse jogo econômico? Como que eu faço isso? Agora vamos pensar no mundo, né? Eu tenho que ter acesso ao petróleo, tenho que ter a minério de ferro, ao silício não, porque é areia, né? Areia de praia e tal, mas o tório, o neodímio, terras raras, como que eu faço isso? Mas nem sempre é possível comprar ou estocar todos os recursos econômicos do mundo, né? A China comprou já praticamente todos os direitos de exploração dos materiais magnéticos no Brasil e praticamente no mundo. O que ela não comprou como direitos, ela já adquiriu e levou tudo para a China, mas aí são só materiais magnéticos, é menor. Agora não dá para tirar todo o petróleo lá e levar lá para a China, para os Estados Unidos. Como fazer? Como fazer para garantir que lá no inverno vai ter energia? Então, dilema do investidor: comprar todos os recursos econômicos ou dominar o jogo de guerra?
falo aqui jogo de guerra econômico. Formas eficazes de lucrar com as reservas de líquido. Tem várias formas de fazer isso, tem várias formas de lucrar com isso, né? Então eu vou colocar 33 leis, que basicamente são leis de jogos de guerra, para como controlar esse recurso econômico, como dominar esse jogo de guerra, como eles fizeram isso com o Brasil. Veja, a China veio aqui, catou todo o nosso parque, todas que nós temos sobraram só as montadoras, e a parte de tecnologia que faz as peças, a calói, o brinquedo, a estrutura de fazer o brinquedo vai tudo é feito na China e depois volta para cá. Todo esse conhecimento, toda essa estrutura foi exportada para a China, roubada para a China, sem dar um tiro, sem ninguém brigar. A COFAP, praticamente toda a estrutura de fazer autopeça tal, sobraram só pouca coisa aqui, o resto foi tudo para a China. Foi tudo roubado, sem levar um tiro, nada. Então, sobre essas 33 leis, eu vou falar para vocês, para a gente começar a parar e perceber, né, que é uma minha geração, que fomos ver uma Cobrasma, COFAP, a Jaraguá sendo diluída, dissolvida, destruída, a gente sem poder fazer nada. Então essa é a nossa história. Então eu estou aqui contando para vocês aqui história, e nem aqueles filmes, né, do Star Trek e tal, assim, se vocês estão me ouvindo tal, a Terra está sendo diluída, o Brasil está se acabando, né? Não, estou exagerando um pouco, tal. Mas quem estiver ouvindo aqui, grave essa mensagem e passe para os outros, né? É mais ou menos nesse espírito. Então existe, por exemplo, né, outras formas de manusear os recursos econômicos e lucrar com eles. Por exemplo, você vai lá na Amazônia, faz uma prospecção, contrata lá 3 balsas, tal, 12 mateiros, tal, e 2 geólogos, 3 geólogos, mapeia uma reserva de ouro, de neodímio, tal, não sei o que, avalia ela, faz o registro dela, faz todo o registro para poder defender os direitos de 10 a 20 anos, aí pega lança isso no patrimônio líquido da empresa, joga no mercado de ações e de valores, aí a empresa sobe lá 10, 8% do valor, imagine uma mineradora multinacional, aí isso vai dar uns 400 milhões, meio bilhão de dólares, né? De dólares, estou falando de dólares. Poxa, você não precisa nem explorar, só jogou na bolsa de valores. Como a gente faz? Como faz, né, para a gente controlar os recursos, fazer os países venderem, né, os recursos econômicos de uma forma barata e eficiente? Uma das formas é mais uma lei que eu vou colocar lá na frente, são manipular os desejos dos oponentes, né? Faz eles querer comprar carro importado, roupas caras, tal, investir menos em tecnologia, né? Isso é uma forma. Use o poder econômico para oprimir e obrigar os proprietários a vender ou ceder os recursos. Manipule o mercado de ações, comece a jogar dólar, aumenta o preço, aumenta a dívida interna, aí não tem dinheiro para educação, para saúde e tal. Aí os caras são obrigados a vender minério de ferro, óleo baratinho. Essa é uma outra forma e muito utilizada, sendo utilizada. Então o dilema dos países pobres, nosso dilema, né? Vender o único bem para poder comer ou esperar um pouco mais para poder lucrar, né? Investir em tecnologia e conhecimento, né? Veja, para você comprar uma Porsche linda, maravilhosa, aí de 40 mil dólares, 200 mil reais, ou de 50 mil dólares, 300 mil reais, deve estar na faixa de 300 mil reais, 400 mil reais, você precisa desmatar aí uns 10 mil hectares de eucalipto para isso. Então, outra lei que nós vamos falar lá na frente. Dilema dos filhos dos nobres, dos políticos, das pessoas que estão no poder ou os que herdaram alguma coisa. Trabalhar para agregar valor aos recursos econômicos ou viver no luxo. Então, não permita, eu estou falando agora não para o imperador, né, porque nós estou falando para um regime republicano, presidencialista ou parlamentar, estou falando por esse líder que está fazendo um jogo de guerra econômico, um está se defendendo e o outro está atacando. Então, estou falando para o cara que está atacando. Não permita que se instale uma indústria que agregue valor aos recursos econômicos, que eles cobiçem produto sofisticado, né? Carro estrangeiro, roupa exportada, não sei o que, roupa brasileira, que cafona, né? 18ª lei, né? Se tem um filme interessante na Inglaterra, quando o pessoal industrial começou a atingir o parlamento, e aí eles começaram a usar terno, né, porque usavam só aquelas coisas peruca dos franceses, tal, não sei o quê. Aí começou aquela briga do cafona, tal. É interessante aquela guerra lá, essa guerra sempre está acontecendo, sempre está sendo travada na mídia. Por exemplo, temos que na data aí do 4/11, mas mais ou menos hoje, assim, 1 quilo de couro é 0,15 centavo de dólar. Se você for comprar um sapato italiano, aí, nossa,
de 80 a 300, 400, dependendo da grife do sapato. Veja, essa coisa de comprar sapato e tal, isso, segundo Aldo Smith, né, gerou a cobiça do brasileiro. Hoje, um dos melhores designs do mundo são os nossos, tal, mas temos que valorizar mais isso, a nossa indústria. Não significa que não podemos comprar coisa do estrangeiro, mas temos que atingir um equilíbrio, tá certo? Não podemos fechar completamente, não gerar progresso, mas também não podemos, assim, ser tolos, né? Não permite seus oponentes prever o futuro, a segunda lei. Veja, para a gente poder dominar o recurso econômico, a gente precisa valorizar o recurso econômico. Na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha trazia navio aqui para trazer bala, não tinha siderúrgica no Brasil, então tinha cerca, tudo que precisava, prego, tudo que se precisava numa fazenda, bala para caçar, não sei o que e tal, vinha nos navios estrangeiros. E aí eles pegavam a areia monazítica lá em Salvador, que tem bastante rico em tório e tal, punha e dizia que estava levando aquilo para fazer lastro, para o navio não ficar balançando, punha no navio e levava tudo embora, né? Então, o país preso, o país, nós estamos atacando os recursos econômicos, que nem estou fazendo, não estou fazendo dessa forma, não, nas antigas colônias portuguesas que tem recurso de petróleo, então a Petrobras, a Vale estão instalando lá, levando progresso e tal, e não estão fazendo nesse nível, estão explorando e tal, né? Mas não só nós, África do Sul, vários países iguais a nós sofrem o mesmo problema. Então, se esses países entendessem como nós também tivéssemos entendido no passado, a gente tinha valorizado muito mais isso e teríamos mais dinheiro para alavancar educação, saúde e várias coisas. Então, quem está defendendo tem que estudar, tem que botar o pessoal a fazer pós-doc e voltar para cá, tem que dar salários, tal, outra lei lá, outra que eu vou colocar lá na frente e tal. E o atacante não pode permitir isso, tem que destruir a educação, né? Depois nós vamos ver que agora é a minha 7ª lei, né? Dominar a cultura e a educação. Não pode enxergar as possibilidades futuras. O povo dos países deve acreditar que haja algum tipo de privilégio e superioridade no povo dominante, né? Coisa estrangeira, né? Os caras, o nome bonito, Newton, Einstein e tal, esses caras são muito melhor que nós brasileiros, Silva, ou Abreu, né? Abreu, Silva, né? E temos que instalar falsas culturas, né? O que é falsas culturas, né? Essas pirâmides foram construídas por ETs, nossa, aquelas figuras de Nazca lá, não foi por satélite, mas não tinha satélite, não, era só fazer quadradinho assim, e aí fazer da proporção, a regra de proporção simples, os gregos já faziam isso, mas a anticultura, o ser humano não tem capacidade, latino então tem menos ainda, os afrodescendentes também não, isso é contra a cultura. Não há nenhuma diferença entre nós e eles. Mas esse é um jogo subliminar. Lembre, nós somos seres humanos, temos um cérebro, e nós vivemos nesse limbo, né, entre raciocinar e ficar sonhando, assim, sonhando. Como alavancar o progresso, né? Porque não pode prever o futuro, porque as commodities, os recursos econômicos, é a forma mais barata de a gente pegar recursos para alavancar o progresso, pagar a educação, pagar a infraestrutura, os trem, tal, não sei o que, para as pessoas serem classe média, terem salário para poder ter um pouco de ócio para os filhos poderem estudar. Tá certo? Então as pessoas não podem entender isso, que aquele dinheiro das fazendas tal, tem que pagar imposto para poder construir ferrovia, portos, abrir toda a infraestrutura de logística, satélites, assim por diante. Assim se poderá obter os recursos de forma eficiente e barata, ou impedir que eles investam em novas ou inovações tecnológicas. Ou seja, renovar, por exemplo, se pegar uma fazenda hoje em dia, pegar aquelas super máquinas com satélite e tal, precisa ter dinheiro, precisa ter capital, você precisa vender alguma coisa para trocar. A ideia essa é a ideia do comércio. Então, a melhor forma de você travar uma outra que o economista está atacando é através das leis 3, 6, 7 e 9, que eu vou colocar lá na frente, né? A 3 é a próxima já. A 7 é a educação e a economia de escala e assim por diante. Terceira lei, controla o sistema de informação. Os caras não podem perceber que o tório e o neodímio tem muito valor. Né? Tem que ser vendido na pá de cal, tem que ir lá no tambor, tá certo? Não pode ser vendido a $10 mil, tem que ser vendido a centavos.
Para poder se manipular a opinião pública, os detentores do poder político, dos estados concorrentes ou detentor de poder econômico, deve-se controlar e manipular a informação. Se as pessoas souberem que vão ser enganadas ou que estão sendo ludibriadas, essas se revoltarão e se virarão contra seus governantes e irão criar pesir a venda e o controle externo dos recursos econômicos. Lá nos Estados Unidos não foi no recurso econômico, mas o presidente começou a querer manipular, criar uma situação, tal, não sei o que, já houve um monte de coisa, 300 processos, tal, para parar, a mídia parou de colocar os discursos do Trump e tal, para essa mentira, o controle da informação, não chegar lá e fazer uma lavagem cerebral no povo, né? Tá certo? Porque o povo das grandes cidades estavam lutando contra isso. Ó. Os recursos econômicos, as estruturas também é assim mesmo. Lembra? No passado, o Monteiro Lobato lutou com aquela história que diziam que o Brasil não tinha petróleo. O Brasil tinha petróleo. Controle da informação. O princípio básico da propaganda é que uma informação vazia de conteúdo ou falsa, ao ser repetida várias vezes, acaba se tornando uma verdade, né? Os meios de comunicação devem reforçar as crenças religiosas e a cultural local. Tem que manipular a religião, deve ser uma lei, a comunicação. Assim, os meios do mundo de informação é uma ferramenta muito eficiente de se manobrar e controlar os povos detentores de recursos econômicos. Então, eu já coloquei o negócio da história lá do Monteiro Lobato, Petrobras, depois combinou com a Petrobras Getúlio Vargas. Mas também, por outro lado, nós não temos uma cultura de desenvolver tecnologia. Se a gente ficar só em commodities e não desenvolver pessoas que querem desenvolver tecnologia, satélite e tal, o que acontece? Se a gente tivesse sido autossuficiente na década de 60, passado pela crise de 70, a gente não teria investido dinheiro no Copersucar, no Proálcool, né? E hoje não seríamos a referência no biocombustíveis. Isso por quê? Porque nós não temos essa estrutura de fazer isso daí, porque nós temos muito dinheiro, nós temos muito recursos econômicos, muito minério, muito ouro, tal, investimos pouco na educação. As crises no Brasil foram muito interessantes. Tá certo? Então, esse jogo de crise, de investimento, tal, não dá para controlar com 3 parâmetros. Se tivesse controlado 3 parâmetros, veja, no FHC, seguraram 3 parâmetros, o governo pode gastar mais do que recebe, fez a paridade do dólar, fiscal, e começou a privatizar várias empresas que os políticos tinham entrado, dominavam, que aquele jogo de político lá, só gastava dinheiro, tal, era um cabide de emprego, ia uma lavagem de dinheiro, privatizou a empresa e estabilizou a economia. Demorou dois governos, não o governo FHC, porque o primeiro foi para estabilizar, em 4 anos, mais 8 anos dos 2 governos do Lula, 12, e ruiu tudo. Aí entrou o governo Dilma, começou a ruir tudo, no segundo dia do Dilma puseram o impeachment nela, aí veio o Temer e agora nós estamos aí nessa confusão do Covid, ou seja, 3 parâmetros só, não dá para resolver um problema social e econômico, tem muita coisa envolvida, educação, informação, manipulação de poder e assim. Então eu vou colocar essas leis para vocês, todas as coisas que eu vi de palestras, de economistas, de governantes e tal, eu vou sintetizar isso na forma de leis, para ficar esse legado para vocês, tá certo? Algumas vezes vocês vão ter vontade de vomitar, mas faz parte da vida, né? Então eu vou fazer aqui no History Channel, estamos aqui, né? Se você não acredita nisso aqui, eu sou um extraterrestre enxergando de fora da Terra, né? Aquilo que vocês não podem ver dentro da Terra. Luiz Adolfo falando aqui de Aracaju para vocês, boa noite.